Boa noite, pessoal. Chegamos hoje no último vídeo da série Como Sair de Devedor para Investidor, do livro O Tratado da Prosperidade. E hoje, o último 10% são para o investimento da nossa riqueza. Deixa eu ler aqui o que está no livro. Investir na sua riqueza. O investimento de sua riqueza é o dinheiro que você acumula para conquistar liberdade financeira em médio e longo prazo. Procure opções do mercado que façam seu dinheiro render acima da inflação. Fuja da previdência privada e da poupança tradicional. Busque um consultor financeiro para orientá-lo. Esse dinheiro você não deve tocar, ele é o seu lastro financeiro de liberdade futura. Esse compromisso é muito sério. Então, por que eu disse lá nos vídeos anteriores que esses 10% teria muito o que falar? Depois de vários livros que eu li, Como Enriquecer, Quem Pensa Enriquece, Mente de Milionário, Homem Mais Rico da Babilônia e por aí vai, tantos que eu já li, todos ou quase todos tinham esses 10%. Cada um chamava dava um título para esse 10%. Mas o fundamento desses 10% é guardar aquele dinheiro, é não tocar naquele dinheiro, exceto em extrema necessidade, onde você não tem para quanto correr. Que é claro, no caso de falta de saúde, um problema muito sério, se você tem aquele dinheiro guardado, você vai usar, não é? Mas se não for isso, é um dinheiro para você ter. E aí vamos dizer que não está aqui no Tratado da Prosperidade, esse é o que eu vou falar a partir de agora. Em Axis, a gente chama esses 10% em 10% do corpo. Por quê? Desculpa. A gente guarda esse dinheiro, não é para mexer nesse dinheiro, não é para gastar esse dinheiro. São 10% de tudo que você fatura, você vai guardar para não usar. Também, né, excesso, assim, uma extrema necessidade, ok. Mas a finalidade é não gastar nunca, é deixar aquele dinheiro render e render e render para você, o seu inconsciente saber que você tem aquele dinheiro. O dinheiro do teu corpo é o dinheiro que honra o teu corpo, porque nós sabemos que somos um espírito, né? Somos energia, somos uma consciência vivendo num corpo. Esse corpo que nos acolheu aqui na Terra, esse corpo que nos aceitou para viver, para se movimentar, porque um espírito, uma energia, não tem como movimentar, como fazer o que o corpo faz. Nossa consciência precisava de um corpo para agir, um corpo para evoluir, um corpo para trabalhar, para comer. Então, assim, é o seu corpo que trabalha, é o seu corpo que se alimenta, é o seu corpo que se veste. E assim, no caso, eu que faço barra de Axis, faço Theta Healing, sou terapeuta, é o meu corpo que vai até a pessoa, é o meu corpo que atende a pessoa online, é o meu corpo que faz os toques. Se fosse só a minha consciência, assim, o meu corpo, como que eu iria tocar na pessoa? É o meu corpo que escreve, é o meu corpo que caminha. Então, além de cuidar, respeitar, amar o seu corpo como ele é, e cuidar do seu corpo, você tem que honrar o seu corpo pelo trabalho que ele faz aqui na Terra, pelo trabalho que ele faz com você. E esses 10% é do corpo. E eu também tirei uma conclusão, isso é o meu interessante ponto de vista, que esses 10% tão dito, né, nas escrituras, os 10% de dízimo, é realmente para honrar o teu corpo também. E que se você quiser fazer doação, outro 10% de dízimo para a igreja, né, é só o meu interessante ponto de vista, que esse corpo, esses 10% é para o seu corpo, para honrar o seu corpo. É os 10% da sua riqueza, que o universo entende que se você tem 10% de tudo guardado, você não é escasso, você está próspero porque você tem dinheiro guardado. E
quanto mais você tem guardado, mais você vai ter, mais você vai atrair dinheiro, prosperidade e trabalho naquilo que você gosta de fazer e que te dá uma renda financeira, correto? E por que eu acho também, por que o meu interessante ponto de vista também é esse 10% de dízimo, seria o mesmo 10% do corpo, o mesmo 10% das finanças, o mesmo 10% que se diz em outros livros, mas tudo com a mesma finalidade, que é guardar e não gastar, é o mesmo 10% do dízimo. Porque já disse, né, tem uma palavra que Jesus diz que o templo não é de tijolo e cimento, não é um templo de paredes e tijolos e cimento, não de pedra. O templo é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o nosso corpo que é o templo, é onde nós encontramos Deus, é dentro, não é fora. Deus não está fora, o Espírito Santo não está fora. O Espírito Santo está dentro de nós. Nosso corpo é o templo. Então, é por isso que na minha interessante ponto de vista, esse 10% do dízimo, tão chamado de dízimo, que é para você doar, é os 10% do corpo. É os 10% das suas finanças, é os 10% dos seus investimentos. Esses 10% é sagrado, você tem que guardar, você tem que investir nesses 10%. Então, eu aqui encerro os últimos 10% dos 100% falados aí no Tratado das Prosperidades, como sair de devedor para investidor. E eu vou fazer um outro vídeo, como eu prometi, que era fora desse ritmo, porque eu tenho, né, mais dívidas, mais investimentos passados do que outras coisas. Então, eu vou fazer com um jeitinho meu, né, como eu estou fazendo para sair das dívidas, e depois, quando diminuir essas dívidas, aí sim eu vou fazer totalmente certinho como está aqui, porque eu confesso que não dá, para mim não dava fazer tudo assim como está aqui, 5% para diversão, 5% para doação, 20% para pagar despesas, né, dívidas passadas, não dava, 20% não dava. No meu caso é um pouquinho mais, eu gasto um pouquinho mais para pagar as dívidas passadas, né, os investimentos passados, as dívidas. Eu gasto um pouquinho mais do que 20% e reduzo um pouquinho as outras coisas, porque pelo menos nesses primeiros 3 meses para eu começar a organizar. Aí depois sim eu vou fazer desse jeitinho certinho aqui, tá? Então o livro é esse aqui, O Tratado da Prosperidade, de Bruno Gimenez. Se você gostou, tem muita coisa aqui, depois eu vou fazer vídeo sobre as outras coisas que tem aqui, tá bom? Eu espero ter contribuído e conto com a contribuição de vocês também para curtir, comentar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Eu vou responder com o maior carinho. E curte, compartilha com alguém e se inscreva no meu canal, tá bom? Gratidão, a paz que habita em mim, né? Namastê, a paz que habita em mim, saúde Deus que habita em vocês. Gratidão, e pratiquem, e depois de amanhã eu coloco o outro vídeo com o meu jeitinho de ser.